Nós estamos chegando no final do ano, né? Nessa época de Natal, e a gente chega, né, nesse momento e começa a ponderar, passar limpo o nosso ano, né? Tem coisas que foram muito boas durante o ano de 2025, coisas que não foram tão boas, né? A gente tem tanto coisas a agradecer, como coisas a pensar, poxa, poderia ter sido diferente, né? Para você foi assim também? No seu ano tem coisa boa e tem coisa ruim, sim ou não? A gente, né, talvez tem pessoas que perderam entes queridos, pessoas que lutaram contra doenças, pessoas que passaram por dias difíceis, tenebrosos, mas também outros que tiveram, né, grandes notícias, que foram promovidos, que tiveram um ano muito alegre, muito feliz, realizações acontecendo. Eu, por exemplo, né, o meu segundo filhinho nasceu em 2025, então é um ano que vai ser muito importante para a minha vida, para a vida da minha família. Mas além de agradecer ou reclamar, ou então pensar em tudo que aconteceu e tudo mais, falar, o ano foi bom, foi ruim e tudo mais, nós temos que lembrar daquele que permite que a gente viva, né, daquele que permite que a gente tenha um ano bom ou ruim, ou tudo acontecer na nossa vida, aquele que nos amou de forma sobrenatural, que é Jesus Cristo, amém? Primeiro, para nós lembrarmos da necessidade de celebrarmos esse tempo do final do ano, né, o Natal, a gente precisa lembrar do que nós estamos vivendo, né? Qual que é a situação atual. Então quero primeiro pintar um cenário para você do que nós estamos vivendo e você vai se identificando aí comigo, para depois a gente entrar na mensagem dessa noite que leva a gente para um outro lado do que eu vou comentar aqui com vocês. Então, hoje nós estamos vivendo num mundo perdido, né? A gente vê que cada vez mais as pessoas estão individualistas, né? Pensando somente em si mesmas, pensando somente naquilo que elas estão sonhando e querendo viver, né? Eu quero, eu posso, eu consigo, e eu vou fazer o necessário para chegar onde é o meu sonho, onde eu quero. E a gente vê pouquíssimo amor ao próximo, a gente vê pouquíssima amor a um necessitado, a gente vê pouquíssimas pessoas se dedicando para ajudar aquele que está mais frágil, a gente vê pessoas que a gente dificilmente vê empatia, né? Quer se colocar no lugar do outro, porque as pessoas estão sempre pensando em si mesmas, sempre pensando naquilo que elas têm para fazer com as suas próprias vidas, né? E por conta disso, por conta dessa vida que nós estamos vivendo só do eu, né? A gente vê muitas pessoas quebradas emocionalmente, sim ou não? A gente vive na era da doença emocional, né? Das pessoas que passam por ansiedade, depressão, tristeza profunda, porque, né, passam dificuldades, passam problemas, se comparam com outras pessoas. Como hoje isso acontece, né? Até a Dani fez aqui o personagem. Ela diz assim, né? Ai, como eu queria ter o cabelo dessa menina aqui do Instagram. Como isso acontece hoje em dia? Essa comparação, a gente vê o que o outro tem. O fulano comprou um carro novo. O fulano foi viajar. O fulano fez isso. E a gente fica sempre pensando assim, minha vida é pior que a dele, então por isso eu tenho que estar triste. Ou então eu tenho que me virar para ter uma vida melhor que a dele, para mostrar. Enfim, é sempre essa comparação acontecendo, né? E tudo, hoje em dia, se resume a dinheiro, tudo se resume a sucesso, tudo se resume a fama, né? Conquistar, realizar os meus sonhos, os meus projetos, tudo que eu quero. E, né, no fim das contas, a gente está, sem a gente reconhecer isso, mas todo mundo está correndo para ser o melhor. Todo mundo está correndo para ser o que mais tem, o que mais mostra, aquele que, né, se coloca no melhor lugar, para que todo mundo tenha inveja dele e ele seja o bonzão, né? Nas redes sociais a gente vê essa briga, né? Ninguém posta tristeza na rede social, sim ou não? Você já viu alguém postando uma foto assim, hoje meu dia não foi legal, estou triste? Ninguém posta isso, né? A gente só posta os dias bons, a gente posta a viagem de férias, a gente posta um dia legal, a gente posta alguma coisa engraçada, porque as pessoas olham e vão se alegrar com a gente, né? Ou então, até tem um desejinho lá no final do nosso coração, talvez, né? Que é cutucar as pessoas que não gostam da gente, tá falando, tá vendo? Ó, eu estou feliz, você não gosta de mim, tá vendo aí? Ó, eu continuo feliz e você vivendo sua vida medíocre. Então, as pessoas estão batalhando para ver quem é o melhor, né? Só que às vezes, fora da rede social, né? No off, né, longe de onde todo mundo está vendo, por dentro, ainda existe um vazio. As pessoas estão, né, com a falta de propósito, uma pergunta, né, nas suas mentes de para que nós estamos fazendo isso? Para onde nós vamos chegar? O que isso vai nos levar? Tudo bem,
Vou viver minha vida correndo atrás de tudo que eu tenho que correr atrás, tentando conquistar mais dinheiro, mais fama, mais sucesso e tudo mais. E aonde vai dar isso? Será que vale a pena? As pessoas estão cansadas, com relacionamentos quebrados, casamentos cada vez mais falidos hoje em dia, filhos que se distanciam dos seus pais por conta de programações e tudo mais, amigos que abandonam uns aos outros porque não servem mais, vícios que são cada vez mais aparentes nas nossas vidas, enfim. E tudo isso somado a uma enxurrada de notícia ruim de todo o mundo. A gente é cercado hoje de notícia ruim, sim ou não? Você entra na sua rede social, entra num portal de notícia e tudo que você vê é notícia ruim. É a economia que tende a piorar, é os negócios que vão ter mais dificuldades, é o crime organizado que cresce como nunca, são os escândalos de corrupção e a política toda quebrada, e os jornais só mostrando assassinato e roubo e problemas e não sei o que e tal, enfim. E tudo isso leva a gente para viver uma vida com esse coração pesado, triste, longe de encontrar realmente paz. E por isso, às vezes, muitas pessoas estão chegando no final de 2025 cansadas, desgastadas, e pensando assim, poxa, o que vai ser de 2026? Vai ser pior, talvez? Vai ser ruim? Mas, queridos, nós que estamos aqui hoje, não precisamos nos desesperar. Nós não precisamos ter o nosso coração com pesar, porque nós temos a melhor notícia da história. A melhor notícia da história, e essa notícia é que todos nós estávamos condenados, todos nós estávamos fadados à condenação por conta dos nossos erros, por conta dos nossos pecados. Não existe ninguém, queridos, que vive nesse mundo, que tenha a possibilidade de se salvar sozinho, de pelas suas próprias vontades, pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias ações, fazer tudo o que é certo e se salvar sozinho. Não existe ninguém, todo mundo vai errar, todo mundo vai pisar na bola, todo mundo vai fazer uma coisa errada, e isso faz com que todos nós tenhamos um destino que nos espera, que é a condenação. Mas graças a Deus, que Deus nos amou de forma tão grande, a ponto de nos enviar Jesus Cristo, para que Ele pudesse entrar em nós, pudesse sofrer o nosso castigo na cruz, e então poder nos dar vida e vida com abundância, amém? Então eu quero falar para você o que significa isso, A melhor notícia, a maior notícia da história é que Jesus Cristo veio para nos salvar. E por isso nós celebramos o Natal. Não é só um momento de troca de presente, não é só um momento de a gente se reunir com a família, é um momento de nós celebrarmos o nascimento de Jesus, aquele que veio para nos salvar. Amém? E eu queria ler com você alguns textos para nós falarmos um pouco sobre isso. Abre comigo aí em Lucas, capítulo 1, versículo 26. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Nós vamos ver o início da vida de Jesus, o nascimento dele, a promessa de Jesus a Maria. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Diz assim: no 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Vamos parar aqui um minuto. Essa informação é muito importante para nós. Saber que Maria iria se casar com José e essa família seria descendente do rei Davi. Por que isso é importante, gente? Porque lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, quando Isaías faz uma profecia sobre o Messias, sobre aquele que viria para salvar o povo de Israel, ele diz o seguinte, Isaías 9, 6, diz assim: pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará com que isso aconteça. Então, 700 anos antes de Jesus nascer, 700 anos antes de Maria sequer existir, Isaías deu uma profecia: olha, vai vir um menino que vai nascer,
e esse menino vai ser o maravilhoso conselheiro, o Deus poderoso, o príncipe da paz, aquele que vai vir para salvar Israel, e ele vai sentar no trono de Davi. Ele vai ser um descendente de Davi, vai ser um parente de Davi. E o povo de Israel aguardava por isso. O povo de Israel ansiava por isso. Eles estavam esperando pelo dia que nasceria um descendente de Davi para libertar o povo de Israel da sua vida e voltar a reinar sobre Israel. Então, quando a gente vê que Jesus nasceu numa família descendente de Davi, nós estamos vendo o cumprimento dessa profecia. E ele fala que ele vai ser o Cristo. Nós vamos ler aqui já. Mas o que significa a palavra Cristo? A palavra Cristo significa ungido. É a mesma tradução de Messias. Messias é no hebraico, Cristo é no grego. Mas é a mesma palavra que fala que é ungido. Por isso é tão importante saber que Jesus nasceu de um descendente de Davi. Porque o ungido, o Messias, o Cristo, já tinha sido prometido 700 anos antes como um descendente de Davi. Vamos continuar em Lucas capítulo 1, versículo 28. Diz assim: Gabriel apareceu a ela, a Maria, e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou um favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como isso vai acontecer? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Glória a Deus. Olha isso, Maria recebe uma visita do anjo. Ela recebe essa visita e ele fala o seguinte: olha, você vai, por um milagre, receber o Espírito Santo em você, e você vai ficar grávida do Filho de Deus. Você vai dar à luz àquele que vai ser o Salvador de Israel, aquele que vai sentar no trono de Davi. É uma informação poderosa, Como disse, eles já aguardavam isso. O povo de Israel esperava isso. Maria com certeza conhecia as promessas de Deus. Conhecia as promessas de Isaías, por exemplo. E sabia que um dia viria o Messias. Então ela já recebeu aquela informação já com temor no seu coração. Mas imagina isso, o que ela ia fazer com essa informação? Como é que ela ia falar para as pessoas? Gente, apareceu um anjo na minha casa e falou que eu vou ser a mãe do Salvador, do Messias, do Cristo. Não tinha como, as pessoas não iam acreditar, As pessoas na verdade poderiam até, talvez, apedrejar Maria. Porque se ela ficasse grávida antes do casamento, ou seja, ela teria tido relação sexual antes do casamento, ela podia ser morta. Porque ela não estava honrando a aliança de casamento que ela tinha feito. Então, ela não falou isso para ninguém ficou sabendo disso. Somente Maria e José guardaram essa informação para ele e confiaram na palavra do Senhor. Então, um pouco para frente aí, no capítulo 2, pula comigo aí para o capítulo 2 de Lucas, versículo 1. Diz assim: naqueles dias o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré, da Galileia, para Belém, na Judeia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. E estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz a seu primeiro filho, um menino, envolveu-o em faixas de pano e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Gente, olha outra informação aqui super importante. Por um milagre de Deus também, o imperador decide fazer um recenseamento, uma contagem de pessoas naquela região. E aí, por conta disso, então cada um volta para a sua cidade de origem, para a gente fazer essa contagem com todo mundo na sua cidade de origem. José e Maria moravam em Nazaré. E eles estavam lá, era de lá, mas como ele era descendente de Davi, ele precisou voltar para Belém. Por que isso é tão significante, queridos? Porque lá em Miqueias, capítulo 5, você nem sabia que Miqueias tinha na Bíblia, né? Esse ano você vai ler Miqueias com a gente, amém? Glória a Deus. Mas tem um livro na Bíblia que chama Miqueias, olha aí. Miqueias, capítulo 5, versículo 2, tem uma profecia também dada sobre o Messias, e também 700 anos antes de Jesus nascer.
E essa profecia diz assim, Miqueias 5:2: Mas você, ó Belém Efrata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá. E, no entanto, um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá de você em meu favor. Eles também esperavam que o Messias, o Cristo, nasceria de Belém. Mas José e Maria moravam em Nazaré. Não ia dar certo, não ia combinar, não ia fechar. Mas Deus arquitetou todas as coisas para que José e Maria tivessem que voltar para Belém. E aí, quando eles estavam lá esperando o recenseamento, Jesus nasceu naquele lugar e cumpriu também a profecia de Miqueias. Então, olha isso, né? Como Deus estava fazendo com que todas as profecias dadas 700 anos antes de Jesus nascer se cumprissem na vida de Jesus. E então, na noite que Jesus nasceu, né? No versículo 8 aí de Lucas 2, vamos ler junto aí o que aconteceu quando Jesus nasceu. Lucas 2:8 diz assim: Naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos vigiando rebanhos de ovelhas. De repente um anjo do Senhor apareceu entre eles e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vocês o reconhecerão por esse sinal. Encontrarão um bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. Glória a Deus. Os pastores que não tinham nada a ver com a história, talvez nem conheciam José e Maria, recebem também uma visita sobrenatural de um anjo que diz o seguinte: olha, sabe a esperança que vocês tinham do nascimento do Salvador, do Cristo? Sabe isso que vocês falam quase todos os dias na sinagoga? Sabe aquilo que vocês leem nas Escrituras e vocês esperam, que vocês oram para que venha logo esse dia? Então, esse dia chegou, o Salvador nasceu em Belém, vão lá que vocês vão ver Ele. E aí então os pastores vão até lá, levam presentes para Jesus, adoram o nome de Jesus e confirmam também as promessas de que Jesus era o Filho de Deus. E, de novo, Maria e José não ficavam anunciando isso para as pessoas. Não, ó, o anjo apareceu para nós e falou que a gente vai ter um filho e ele vai ser o Cristo. Não, eles não ficavam, mas o próprio Espírito ia revelando às pessoas de que aquele pequeno bebê era o Salvador prometido para Israel, amém? E aí o último texto que nós vamos ler, um pouquinho para frente aí do que nós já lemos, Lucas capítulo 2, versículo 25, a história de Simeão, diz assim, Lucas 2, 25, naquela época vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. Olha isso, né? É isso que eles eram, eles aguardavam por esse dia, pelo nascimento do Messias. O Espírito Santo estava sobre ele e lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Nesse dia o Espírito o conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços, louvou a Deus dizendo: Soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste. Vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações, e é a glória do teu povo Israel. Glória a Deus. Simeão era um homem que orava, que buscava Deus, que aguardava pela restauração de Israel, que esperava pelo dia onde as promessas seriam cumpridas. E aí, então, um dia ele recebe uma mensagem do Espírito, diz assim: ó, vai para o templo. Né, que hoje você vai receber essa promessa. A promessa que tinha sido feita para ele: ó, você não vai morrer enquanto você não ver o Salvador. Então ele vai para o templo. Quando ele chega lá, né, entra Maria com José e um pequeno bebê. Fica imaginando Jesus enrolado nos panos, né, pequenininho, recém-nascido. Provavelmente aqui ele tinha poucos dias de vida, né, quando eles levavam o bebê para ser apresentado no templo. O bebê tinha poucos dias de vida. Mas aí então Simeão, tomado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz o seguinte: eu vi a salvação, eu vi o Salvador. Deus cumpriu a promessa que ele fez, que eu não morreria antes de ver o Salvador, e eu agora estou vendo aqui, estou presenciando, agora eu já posso morrer. E sabe, as palavras que Simeão diz são proféticas, porque quando, né, Israel esperava o nascimento do Messias, para que fosse o rei de Israel. Mas Simeão diz o seguinte: olha, esse menino, esse bebê que nasceu é o nosso Salvador.
e Ele é a salvação preparada para todos os povos. Ele é a luz de revelação para todas as nações. Então Jesus não é só uma boa notícia para Israel, para a nação de Israel. Jesus é a boa notícia para todas as nações. Simeão já sabia, quando ele estava olhando para Jesus ali, aquele pequeno bebê no templo, Simeão já sabia que ele seria a salvação para todas as nações. Jesus é a única solução para as nações, amém? Sabe, querido, Jesus não é apenas um bom homem, com boas palavras, com bons ensinamentos, um homem caridoso, né? Alguém que tem uma boa mensagem de incentivo, de paz e de prosperidade para nós, não. Jesus é o cumprimento das promessas. Jesus é o próprio Deus que se fez homem por amor a nós. Jesus é aquele que nos amou tanto, que mesmo sabendo da nossa condição de pecado, Ele desceu à terra para nos livrar de uma vida medíocre, de uma vida acorrentada a esse mundo, ao pecado, para que nós pudéssemos ter vida eterna com o Pai. João capítulo 1, versículo 2, quando o evangelista está dando uma abertura do seu livro, ele fala assim: Jesus já existia desde o princípio, né? O verbo era Deus e o verbo estava com Deus e todas as coisas foram criadas por meio dele. Desde antes da criação, Jesus já estava com Deus. Jesus não nasceu, né, de Maria, Jesus não apareceu na história de Maria, não, Jesus já estava com Deus desde antes da criação e todas as coisas foram criadas por meio dele. Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos a imagem de Deus. Nós não podemos ver Deus, o Pai, o Criador, mas quando nós olhamos para Jesus, nós vemos a imagem de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz que Jesus irradia a glória de Deus, e Ele é a expressão exata de quem Deus é. Se nós queremos olhar para Deus, se nós queremos ver Deus, nós precisamos olhar para Jesus. Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Ele é maravilhoso, Ele é majestoso, Ele é divino, mas mesmo assim, mesmo Ele sendo tudo isso que a gente acabou de falar, Ele não considerou isso como algo que Ele precisasse se apegar. Filipenses capítulo 2, versículo 6, diz assim, falando sobre Jesus: embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo. Assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Queridos, Deus nos amou tanto, a ponto de enviar o seu Filho para morrer no nosso lugar. Deus nos amou tanto que Ele pegou o seu Filho e fez Ele se tornar homem. O Criador se tornando criação. Aquele que tinha toda a glória no céu, deixando isso para trás, para se humilhar, para entrar num corpo humano limitado, para que pudesse sofrer o castigo que era nosso. Sabe, os erros que Jesus pagou na cruz são os nossos erros. O pecado que Jesus levou sobre Ele na cruz são os nossos pecados. Aquilo que Ele sofreu, a humilhação que Ele sofreu na cruz, como Ele morreu, era a nossa condenação, era para nós sermos humilhados daquele jeito. Mas Efésios capítulo 2, versículo 4, diz assim: mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Através de Cristo, queridos, através da obra dEle, do amor dEle por nós, nós podemos ter vida. Nós estávamos mortos por causa do pecado. Todos nós, como eu falei no começo, não tem ninguém que consegue se salvar pela sua própria força, pela sua própria vontade. Todos nós estávamos fadados à condenação e, né, como esse teatro mostrou muito bem, às vezes a gente está tão ocupado com as nossas coisas, ocupado com os nossos afazeres, com o nosso dia a dia, né, mergulhado nas redes sociais e em tudo que a gente faz no nosso dia a dia,
que nós não estamos percebendo, que as pessoas estão indo a passos largos para a sua condenação, para viverem eternamente condenadas no inferno. Mas quando nós temos Cristo, quando nós aceitamos a Ele através daquilo que Ele fez, nós podemos ser perdoados. Sabe, queridos, Deus te ama demais. Sabe, se Ele não amasse você, você pode pensar assim, poxa, mas eu faço tanta coisa errada, piso tanto na bola. Não é possível que Deus continue me amando. Gente, Deus é soberano, Ele já nos conhecia desde antes do nosso nascimento. Ele já sabia que a gente ia fazer coisa errada, Ele já sabia que a gente ia pisar na bola, Ele já sabia que a gente talvez ia errar. E mesmo assim, Ele mandou o seu Filho, Ele enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Não é o seu erro, a sua falha que faz Deus amar menos ou mais você. Não, Ele já te ama com todo o amor do mundo. E é por isso que nós temos que comemorar o Natal, celebrar o Natal. Celebrar essa época. Nós não sabemos se Jesus nasceu exatamente no dia 25 de dezembro, mas nós temos que lembrar, aproveitar essa época para lembrar que o Salvador nasceu. Essa é a maior e melhor notícia da história. Nós fomos salvos por Jesus Cristo. João capítulo 10, versículo 10, diz que Jesus veio para nos dar vida, e vida com abundância, vida plena, vida que satisfaz. Sabe tudo que eu falei lá no começo, a depressão, a tristeza, a ansiedade, a inquietação, a falta de paz, as notícias ruins, sabe tudo isso, queridos? Tudo isso fica para trás quando nós estamos em Cristo. Todas essas coisas são quebradas porque nós não estamos presos a esse mundo. Nós não esperamos a resolução das coisas pelas pessoas que estão nesse mundo. Nós cremos que o próprio Deus, através de Cristo, nos ama e tem um plano melhor para nós, tem uma história eterna para nós. Sim, Jesus pode nos abençoar aqui, pode nos curar, pode nos dar prosperidade, pode nos fazer andar no seu caminho, mas a nossa maior esperança em Cristo é viver eternamente com o Criador, é viver eternamente com Deus. E aí, como nós podemos chegar nisso, queridos? Qual é o caminho para a gente chegar nisso? Porque você está pensando assim, poxa, gostei dessa ideia aí. Felipe está falando um negócio aí muito bom, eu quero esse Deus para mim. Eu quero viver essa vida, eu quero viver, com alegria, com paz, eu quero viver no Senhor, mas deve ser caro, deve precisar pagar alguma coisa, eu ter que fazer alguma coisa. Deve ser um preço alto. E sabe, queridos, junto com a melhor notícia da história, é saber que o preço já foi pago por Jesus. Jesus Cristo já pagou o preço para nós. Não existe nada que você pode fazer para merecer Jesus na sua vida. A única coisa que você precisa fazer é ir até Ele. A única coisa que você precisa fazer é ir até Jesus e se entregar a Ele por completo. Para a gente ter relacionamento com Ele, para a gente andar com Ele, para a gente viver com Jesus e aprender como que Ele deseja que a gente ande. Sabe, existem muitas pessoas que pensam que precisam acertar a sua vida antes de vir para a igreja, antes de vir para Jesus. Que pensam assim, poxa, eu não posso ir lá desse jeito que eu estou aqui, vivendo do jeito que eu estou vivendo. O que as pessoas vão pensar? Mal sabem elas que aqui da igreja também não tem ninguém certinho, né? Está todo mundo lutando também para ser mais parecido com Jesus. Sabe por quê, querido? Porque nós entendemos o seguinte, olha, nós somos falhos. Nós temos um defeito de fábrica da criação, que vem lá de Adão e Eva, do pecado. Não tem como a gente merecer isso. Então, sabe quem pode te ajudar a mudar de vida? Não é a sua força de vontade, não é as coisas que você pode fazer em 2026, não é você falar algumas palavras, não. Quem pode te ajudar a mudar de vida em 2026 é Jesus Cristo. A única coisa que você tem que fazer é ir até Ele e dizer, Jesus, eu preciso do Senhor. Se é realmente tudo isso, se é esse amor todo que existe disponível, eu quero para mim, eu quero acessar o amor de Deus, eu quero conhecer Jesus mais de perto. A única coisa que nós precisamos fazer é nos entregar por completo para Jesus. A única coisa que Deus exige de nós é que a gente vá até Ele e se renda a Ele como nosso Senhor e Salvador, amém? A melhor notícia da história, queridos, é que Deus ama você. Deus te ama com tudo que Ele poderia fazer, a ponto dele
dá o seu único filho para morrer no seu lugar, a ponto dele te dar o filho unigênito dele para sofrer o castigo que era seu, para que você pudesse ter vida com Deus. Essa é a melhor notícia da história. E por conta disso, por conta de Jesus ter nascido, por conta dele ter vindo para a terra, nós podemos celebrar, nós podemos comemorar e podemos ir até ele para receber de graça o seu amor. Amém. Queria chamar o Ministério de Louvor para subir aqui. Você pode ficar de pé no seu lugar? Sabe, querido, às vezes a gente tem tantos pensamentos no nosso dia a dia, tantas dificuldades, tantos problemas. Talvez você está chegando no fim desse ano já pensando, meu Deus, 2026 me espera com muitos problemas ainda mais. Enfim, mas eu quero que nós entendamos o peso do nascimento de Jesus e quanto isso transforma a nossa vida, quanto isso tira você de uma dependência do governo, das situações, da economia, do dinheiro, do seu emprego ou de todas as outras coisas. Não. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nasceu para nos amar e para nos dar vida. E por conta disso nós podemos comemorar, nós podemos celebrar. Ah, Felipe, mas você não sabe, esse ano foi difícil, tenho decisões para tomar, tenho coisas para fazer, preciso mudar algumas coisas. Mas muito mais do que isso, Deus continua amando você. Deus continua desejando o seu coração. Deus continua querendo estar andando do seu lado, sabe? Talvez não é porque você vai vir para Jesus, não é porque você vai vir para uma igreja, que você vai começar a andar com outras pessoas, que os seus problemas vão se resolver. Não. Mas é melhor passar pelas dificuldades, pelos problemas, pelas lutas do lado de Jesus. Porque aconteça o que acontecer, nós sabemos que Ele está guardando para nós uma vida eterna com o Criador. Amém.